tarde a todos, a todas. Eu me chamo Larissa, sou da parte de relacionamento aqui do IDP. Hoje nós temos a Cristiane Fernandes, que ela é uma educadora, psicopedagoga, gestora de equipes e sócia fundadora da Filhos, empresa que oferece aulas particulares. Hoje ela vai falar um pouquinho com vocês sobre a nossa oficina. Boa tarde. Boa tarde a todas. Gente, como ela já me apresentou, a Larissa, eu não gosto muito de falar das minhas experiências, porque eu acho isso um pouco, sei lá, deselegante. Eu acho que vocês querem conteúdo. Sabe uma coisa que seria importante pra gente? Se quem puder, ligar a câmera pra gente poder se ver, porque eu estou vendo até o momento somente Larissa. Eu já fiz vários workshops aqui para vocês do IDP, e toda vez que vocês abriam as câmeras, a gente tinha premiações, só para motivá-los a sempre a estar mais engajados, na verdade. Então tá, vamos lá. Vocês acabaram de sair do ensino médio, a gente vai agora entrar no ensino superior. Então, vocês têm alguns desafios. Um deles é considerar que a demanda de conteúdo precisa ser equilibrada de uma forma inteligente para que você estude em menos tempo uma alta quantidade de conteúdos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa considerar alguns aspectos que são absolutamente relevantes, tá? E que essa aprendizagem ocorre em um determinado lugar, que é o cérebro. Então, quando a gente tem ideia que esse cérebro ele é importante, faz a gente aprender, a gente entende que ele gasta energia para que ele pense, para que ele aprenda. Então, vocês vão entender ao longo do nosso workshop que se a gente der algumas pausas para que a gente restabeleça a nossa energia, a gente potencializa todo o nossa aprendizagem, tá bom? Larissa, você pode compartilhar a nossa tela, por favor? Sim, vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Acho que é importante, antes da gente começar a falar sobre a nossa primeira dica, que se a gente tem esse cérebro que gasta energia para pensar, a gente precisa considerar que esses neurônios vão fazer com que essas ligações ocorram, e quanto mais circuitaria neural eu tenho diante de uma nova coisa que eu estou aprendendo, mais robusta será o meu conhecimento. Então, diante disso, a gente vai pensar nessa primeira dica. Vamos lá, prática distribuída. Nos últimos estudos da neurociência, esta foi a dica unânime, dica de ouro, que todos os neurocientistas ou da psicologia da cognição batem um martelo diante disso. Quando a gente vê algo novo, aprende algo novo hoje, se a gente não ficar exposto àquilo várias vezes, a gente vai considerar que isso não é importante, porque lembra que aquele cérebro que gasta 500 calorias por dia, inclusive, para pensar, ele vai falar assim, cara, é muita coisa, não, eu vou descartar isso aqui, se ela não está vendo isso de novo. Então, a ideia é que tudo aquilo que a gente aprende, que a gente quer dar uma valência, ou seja, eu quero lembrar disso no futuro, eu preciso estudá-lo no dia seguinte daquilo que eu aprendi. Então, vamos lá. Hoje a gente tem o nosso workshop das nossas 10 dicas. Se vocês quiserem ter a certeza que estão aprendendo ao longo dos dias tudo aquilo que eu vou ensinar hoje, é fundamental que a gente pense no seguinte: as dicas de hoje vocês vão dormir, no dia seguinte vocês vão rever essa aula ou vão pegar minimamente o material que a gente vai distribuir para vocês, para que vocês relembrem e repassem todo o conteúdo de hoje. E isso vai acontecer com uma frequência. Quanto maior essas sessões de estudo, melhor. E nessas sessões, nesses intervalos, a gente precisa compreender uma coisa absolutamente importante. Uma boa noite de sono ajuda a gente a acomodar aquelas informações novas
no nosso cérebro. Se a gente não tem uma boa noite de sono, se a gente negligencia o sono, a gente não tem estrutura e nenhuma condição biológica de fazer aquela acomodação. Então, eu aprendo algo hoje, descarto logo no dia seguinte, mesmo eu pegando essa informação e oferecendo para ela que aquilo é importante, tá? Nesse segundo slide, eu coloquei aqui da curva do esquecimento, que eu coloquei as sessões ideais. Esse mocinho aqui, que eu vou me arriscar a falar, que é o Herman Ebbinghaus, ele definiu uma sessão de estudo importante. Então, ele fala, ó, você aprende algo hoje, daqui no dia seguinte você vai revisitar isso que você está aprendendo, 7 dias depois 14 dias, depois 30 dias, e assim sempre com espaços mensais. Isso é o ideal. Sabe, na vida real, o que importa? É que você seja exposto a isso o maior número de vezes possível. E, preferencialmente, a única coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem é que no dia seguinte daquilo que você aprendeu, você revise isso de uma forma ativa, querendo aprender, e faça suas revisões quando puder. Essa é a melhor métrica, é a métrica ideal, mas se no mundo real mesmo, no nosso dia a dia, faça quando puder, mas sempre no dia seguinte. Isso é importante para vocês, tá? E não esqueçam da noite de sono. Larissa, você passa para o nosso segundo, por favor? Vamos lá. A segunda dica, e aí também é algo absolutamente unânime entre os cientistas, é o seguinte: a gente aprende muito mais fazendo um exercício do que lendo algo. Acontece muito, eu não contei para vocês, mas eu tenho uma empresa de educação. E às vezes, principalmente as meninas, e é uma questão cultural, não tem absolutamente nada no DNA que mostre isso, é cultural. Elas, para estudar, elas geralmente leem a matéria. Então, vamos imaginar, até para matemática. Então, elas vão ter uma prova na semana seguinte, elas pegam a matéria sobre equações e leem todo o conteúdo e olham algumas resoluções de exercícios. Sabe qual a chance disso funcionar? É praticamente zero. Porque existe ali uma memória que eu vou colocar de uma forma mais simples possível para vocês. É uma memória de compreensão, ela é muito fraca. Calma aí, Tem algumas pessoas querendo entrar, tá, Larissa? Eu vou admitindo aqui, mas só para eu não me perder. Ela é muito fraca. A memória forte mesmo é a memória da ação, justamente por causa dessa circuitaria cerebral que a gente faz. Então, quando eu crio testes, faço simulados, eu estou oferecendo para mim condições muito positivas para que eu consiga acomodar essa informação verdadeiramente em mim. Ou seja, eu coloco aquelas informações na minha memória de curto prazo e levo para a memória de longo prazo. E quando eu quiser, eu consigo evocar. Porque tão importante quanto memorizar é evocar essa informação. Eu vou dar boas dicas para a gente conseguir evocar de forma correta. Mas a ideia é essa. Então, façam testes. Então, se você, assim, cara, não estudei em nenhum momento da minha vida, esqueci tudo. Amanhã eu tenho prova. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de exercícios. Pelo amor de Deus, não cometam o erro grotesco de ficar somente lendo. A absorção sua vai ser mínima e na hora da prova você vai ficar ainda mais ansioso, então a sua emoção vai te atrapalhar ainda mais e você não vai lembrar de quase nada. Então vai ser ruim essa experiência. Tá bom? Vamos lá. Nos outros workshops que ministrei para vocês, aí pelo IDP,
A gente faz muita troca, porque é um workshop geralmente que leva-se 2 a 3 dias. Então, eu conheço mais vocês. Alguém já teve essa experiência de deixei para o último dia para estudar e me dei mal? Alguém já passou por isso? Tá bom. A Maria Paula diz que sim, acho que todo mundo já passou. Sim, todo mundo já passou. Todo mundo nunca aprendeu verdadeiramente como se estudar. E isso não se faz, sério. Então, entre duas opções possíveis, escolham sempre, se você só tiver uma noite para estudar, eu te digo de coração, cara, você fez a pior das decisões até o momento, tome uma boa agora, nesse exato momento. Durma, acorde 3 horas antes da sua prova e releia. Mas isso não é o ideal, tá? O ideal é aquela dica primeira que eu dei aqui. Estudar ao longo de várias sessões. Tá bom? Então vamos lá. Conteúdos mais difíceis. A gente sempre deixa os conteúdos difíceis para depois. E a gente inicia nossas sessões de estudo sempre com os mais fáceis. E isso é muito comum. E é meio humano isso, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente, como o conteúdo difícil, ele vai me gerar um gasto e uma exigência de atenção tão superior que aquilo vai me tirar tanto da minha zona de conforto que geralmente eu vou colocar isso para depois. Então eu digo para vocês, não façam isso. Toda sessão de estudo a gente inicia com uma energia que a gente fala que é potencial, é a melhor. Então a gente está mais disposto. Então, para mim, para o cérebro, é muito mais interessante começar com aquilo que é muito complicado para mim, porque eu vou ter muito mais energias e condições cognitivas de superar aquela dificuldade, tá? Isso é o primeiro ponto. Então, eu vou falar por mim. Eu tenho muito mais facilidade com o português do que com matemática. Então, se eu tiver que escolher entre qual disciplina estudar hoje, eu preciso deliberadamente escolher estudar matemática primeiro. E eu vou jogar o português para depois, nas minhas sessões finais de hoje, tá? E uma coisa importante que a gente tem que ter em vista, que a gente não consegue manter uma atenção, e a gente vai chamar isso de atenção sustentada por muito tempo. O que é a atenção sustentada? Quando eu direciono a minha atenção, que é essa focada, então eu quero aprender algo hoje sobre técnicas de estudo. Então você alocou toda a tua energia, sua atenção para aqui, para este momento. Só que você consegue manter sua atenção por um determinado momento. Você vai mantê-la bem por alguns minutos. Geralmente de 25 a 30 minutos e você vai começar a decair. Qual é a melhor estratégia? É você estudar de forma blocada, tá? Larissa, se você puder colocar para o outro slide, porque eu estudo blocado. O que é? É a gente estudar com sessões pequenas de estudo. Então, a gente faz de uma maneira geral, tá? Porque eu fiz uma adaptação da técnica Pomodoro aqui. Que é o seguinte, a gente vai estudar com 25 minutos de uma forma absolutamente dedicada. Que isso quer dizer o quê? Eu não tenho WhatsApp ligado, eu não tenho computador, não computador, porque geralmente a gente está estudando através do computador, mas eu estou num quarto fechado, sem estímulos visuais, eu não estou escutando música, eu não estou enxergando ali na minha frente o Netflix sem som, porque não existe atenção dividida e a gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, o que eu preciso? Que essa sessão de estudo que você está se dedicando a aprender, a estudar,
seja completamente dedicada àquilo, sem estímulos externos, tá? Então, a cada 25 minutos, você vai pegar um timer, colocar na sua frente e vai estudar apenas aquilo, preferencialmente fazendo atividades mais ativas. Vou falar isso ao longo do workshop. Atividades passivas aqui não é muito interessante. Então, o que você vai fazer? 25 minutos, você vai se dedicar. Sua atenção vai começar a decair. Você vai fazer uma pausa. O que você vai fazer nessa pausa? O que você quiser em 5 minutos. Toma uma água, vai abrir o seu WhatsApp, você vai olhar o seu Instagram, aquela foto que você postou, se funcionou, se não funcionou. Só que só 5 minutos. Depois você vai voltar. Muita gente já me falou assim, poxa, mas a minha sessão de estudo é diferente, eu faço de 30 minutos e faço um intervalo de 10. Adapte do jeito que você quiser, mas a ideia é que seja entre 25 minutos a 40, no máximo. Nunca vi um aluno com um belíssimo potencial de atenção e se manter por 40 minutos. É muito difícil, absolutamente muito difícil. Faça a sua sessão, o seu relaxamento e retome. A ideia é que você faça isso 3 vezes esse ciclo, e no 4º ciclo de estudo, ao invés de você parar 5 minutinhos, você para mais. Você faz um relaxamento de 30 minutos. Eu, Cristiane, geralmente estudo só 2 horas quando eu me disponho a estudar. Eu não faço mais do que isso, porque eu prefiro estudar, como disse lá na nossa primeira dica, ao longo de vários dias. No mesmo dia, eu acho absolutamente não produtivo. Tá bom? Imagino que vocês já escutaram falar sobre estudo blocado. A técnica Pomodoro, com certeza. Que eu já... Opa, Isabela, desculpa, eu não acompanho muito o chat. Eu sempre me confundo no chat. Deixa eu tentar te responder aqui. Nesses Não, minutos... tudo bem se quiser. É porque, assim, o meu áudio, ele provavelmente vai ficar com barulho atrás, porque tá tendo obra aqui, aí eu prefiro escrever no chat. Não, sem problema. E tudo Mas bem. me conte, qual é a sua pergunta? Por exemplo, eu quando faço essa técnica, eu me concentro quando eu vou fazer. Aham. Só que nos 5 minutos de descanso, eu costumo me perder, e aí a vontade e todas as coisas vão embora. E eu não consigo voltar. Mesmo que eu sente ali para olhar, estudar e tudo mais, eu fico muito dispersa. Daí eu queria Entendi. saber se tem alguma coisa para fazer para amenizar isso. Você precisa ter uma recompensa, certamente. Talvez, se a sua dificuldade é a retomada, eu faria eu agiria a partir de um princípio que eu acho que é fundamental para a vida. A gente começa do pequenininho para o maior. Então, se você não consegue, se no primeiro dia que você faz isso, não consegue retomar, eu aumentaria a tua sessão de estudo de 30 minutos para 40, aumentaria o seu relaxamento para 10 e tentaria retomar. Eu faria esse teste. Pensando que, se você retomar pela primeira vez, quer dizer, se você retomar a sua segunda sessão de estudo, você vai poder comer sei lá, eu sou vegana, então eu escolheria um doce vegano agora. Sei lá, um melaço, alguma coisa assim. Mas eu faria algo que me desse uma recompensa. E eu vou te falar uma coisa que é super importante. Quando a gente vence essa fadiga inicial, vai dar uma sensação para a gente a dopamina vai nos preencher de uma forma tal que a gente vai sentir um pouquinho motivado, para que na próxima vez que a gente tentar, a gente já tenha uma motivação maior, porque você começa a sentir um negócio chamado realização. Então, talvez eu mudaria a sua lógica de sessão. Aumentaria a sessão de estudo e aumentaria o relaxamento,
e tentaria jogar, na minha segunda sessão de estudo seguida, uma recompensa. Com certeza. Entendi, obrigada. De nada. Tem uma coisa que eu não falei, porque aqui a gente está falando de técnicas, mas eles são a base, o pilar para todas essas técnicas. A gente não aprende se a gente não quiser. Se a gente não tiver se a gente olhar para aquilo e não der valência, importância, a gente não aprende. Talvez eu pensaria na minha motivação para fazer aquela sessão de estudo. Então, por exemplo, por que a gente estuda, né? Às vezes eu falo, por que eu vou aprender sobre a anatomia do cérebro, que é o objeto dos meus estudos ultimamente? Porque quando eu tenho a base da anatomia, eu entendo absolutamente quais são as melhores estratégias para algumas ações pedagógicas que eu faço no meu trabalho. Essa é a minha motivação. Ou seja, eu olhei para aquilo, falei, cara, isso aqui é importante para mim. Então, eu estou engajado em aprender isso, mesmo que isso aqui seja chato para mim. Porque a anatomia cerebral não é nada muito animador. Mas eu aprendo porque eu olhei para aquilo e falei, cara, é importante para o meu trabalho, para mim. Então, é minha motivação. Então, talvez a gente tenha que encarar qualquer uma dessas estratégias com a base de tudo da vida. Eu preciso dar valência a isso. Se eu não der, eu não vou engajar em absolutamente nenhuma das estratégias. Tá certo? Isso é importante que vocês saibam. Essa é a base da neurociência aplicada à educação. Então, vamos lá. Então, falamos de estudo blocado, agora vamos para a quinta dica, que é a autoexplicação. A autoexplicação, ela serve absolutamente para aqueles conteúdos mais abstratos, que você tem ali eu quero aprender isso, quero colocar no papel para ver, para confrontar se eu realmente entendi esse texto tão complicado, com ideias tão abstratas. Faça algo absolutamente importante aqui, que é falar em voz alta aquilo que você leu. Porque ler em voz alta, quer dizer, falar em voz alta aquilo que você leu, requer de você um fluxo de pensamento que precisa estar concatenado. Ele precisa ter lógica. Se não tiver lógica, você vai falar, poxa, mas está faltando isso aqui. Você vai retomar o texto. Tá, e você vai completar a tua lógica. Então, a tua explicação vai mostrar para você, de uma forma absolutamente precisa, aquilo que te falta. Aquilo que falta você compreender melhor no texto. Estudantes de direito fazem muito isso. E é importante. É bem interessante essa técnica. Tem uns estudiosos que falam que essa técnica autoexplicação, ela é uma técnica moderada. Porque assim, a gente tem uma hierarquia de técnicas, né? Então, para eu estudar, a técnica ouro é eu olhar aquilo, estudar isso várias vezes ao longo da minha vida. Porque eu vou fortalecer a minha circuitaria cerebral. Mas aí você tem uma cadência aqui de hierarquia, né? De estratégias de revisão, de estudo. E essa aqui é considerada moderada, ela é muito boa mesmo, para quase tudo, tá? Por exemplo, outro dia eu fui ver um texto absolutamente complicado, ele tinha muita coisa nova, então eu praticamente tive que ter acesso a vários conceitos que até aquele momento eu não sabia. Então eu saí muito da minha zona de conforto, eu quase não tinha conteúdo prévio. Então, foi um texto que eu precisei ficar fazendo autoexplicação. Então, eu adoro dar aula para mim mesmo, eu gravo e fico me gravando, e aí eu consigo perceber as minhas lacunas. Quando é um desafio muito grande para mim, eu faço isso, tá bom? E essa técnica moderada serve muito para mim, tá? Então, vamos lá. Alguém já fez isso? Dessa técnica?
Eu sempre me faço autoexplicação. Eu normalmente faço um mapa mental e aí eu leio só os tópicos chaves, né, que seriam os nomes dos tópicos, e aí em cima disso eu vou explicando. Vou falar uma coisa para você, é Isabela, né, que falou? Isso. Mapa mental é uma técnica, eu gosto muito, excelente. Mas ela não pode ser não pode ser apenas o meu recurso de revisão para aquilo que eu estou me dispondo a estudar. Ela é uma técnica para os neurocientistas que a gente fala que é menos eficiente. E aí eu vou tentar te dar uma explicação pequena, mas que eu acho que vai te ajudar. Não estou dizendo em nenhum momento que mapa mental não é legal. É super legal, tá, gente? Ótimo. Mas qual é o nosso intuito quando a gente fala de eficiência no estudo? É a gente estudar em menos tempo e com melhor performance. Então, quando a gente fala qual é a melhor estratégia, é porque a gente está considerando essas duas variáveis. Alta produtividade, uma eficácia absolutamente alta e em menos tempo, tá bom? Então, por que entre o a mapa mental e a autoexplicação, elas têm uma diferença? Porque a autoexplicação não tem um recurso visual. Então, exige de você mais atenção. Mais atenção faz com que você tenha mais empenho cognitivo. Então, assim, reforçando, o mapa mental é ótimo, fazer isso junto com outras técnicas é ainda melhor, tá? Giovana disse, eu estudo ensinando, seja para mim ou para outra pessoa. Giovana, eu não vou me lembrar exatamente qual é o nome do escritor que fez um livro, que escreveu um livro excepcional chamado Invisible Learning, e ele fala que esta é a melhor estratégia, e está dentro aqui das nossas estratégias de estudo do planeta. Por quê? Porque não tem como você ensinar algo para alguém ou para si mesmo sem conhecer de uma forma absolutamente consistente aquilo. E se quando você se escuta, quando você tenta organizar os seus pensamentos no plano... E aí, rapidinho, no plano oral, é claro que quando a gente ensina para a gente mesmo, eu também eu me utilizo de recursos visuais. Porque a aprendizagem ela é multissensorial, a gente vai falar isso ao longo do workshop. Então, é muito importante que, quando eu esteja ensinando para mim mesmo, como uma técnica de estudo, eu, por exemplo, mude o lugar onde eu esteja ensinando. Então, por exemplo, eu sempre estudo no meu quarto. Tente estudar na sala. Contexto é muito importante para a aprendizagem, porque essas mudanças são importantes. Porque a gente vai ter mais uma isca para que no meu processo mnemônico eu consiga evocar essas informações com mais precisão. Giovana, faça isso uma das melhores leituras que eu tive nos últimos anos. Tá bom? Vamos lá. Continuando sobre as técnicas. Até então, tá tranquilo? Estou conseguindo me expressar de forma clara com vocês? Sim, por mim tá top, né? Tá legal. Que bom. Então, vamos lá. Interrogatório elaborativo é a sexta técnica que eu vou falar para vocês, que também é considerada uma técnica moderada, tá bom? Quando a gente, por exemplo, vamos imaginar que você esteja lá em sua aula, que um professor esteja oferecendo uma explicação sobre um conceito muito complicado para você. Novo, vamos colocar novo. Para que você consiga entendê-lo com profundidade, ou seja, em sua plenitude, então você entendeu
claramente qual é a razão, o conceito total. Quando você faz perguntas, mas por que isso aconteceu neste país? Por que aconteceu essa revolução? Quem foram essas pessoas? Por que isso foi importante para a época? Por que teve esse fim? Você vai começar a fazer pesquisas de materiais, de outras fontes, que vão complementar toda essa circuitaria de conceito. Vou explicar de uma outra forma. Você vai receber esse material, tá? É a Isis, certo? Vocês vão receber esse material aqui, é um PDF simples que a Larissa vai passar para vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, se você chegou de paraquedas, seja bem-vinda. Espero que o que eu começar a falar, você aproveite bem e depois retome a gravação em outro momento da aula, tá? Vamos lá. Uma vez eu vi um vídeo que explica de uma forma absolutamente didática sobre aquilo que a gente aprende, sobre as nossas memórias. Então, vamos lá. Quando eu vou aprendendo coisas ao longo do meu dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo da minha vida inteira. Então, tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu vou colocando aqui como se fosse um papel, uma folha de papel. Tá. Então, tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu vou colocando aqui. Vocês concordam que toda vez vão ter conteúdos novos, coisas novas, e essa pilha vai aumentando. Então, tudo aquilo que eu aprendi tempos atrás, ele está aqui. Para que eu evoque com facilidade essas informações, ou seja, eu quero resgatar essas informações com facilidade, eu preciso falar assim para o meu cérebro, cara, isso aqui é importante, joga esse papel lá para cima. Quando eu quiser ela, eu puxo mais rapidamente. Nada mais simples do que essa explicação para vocês. Então, ou seja, toda vez que eu aprendo coisas, eu preciso dizer para o meu cérebro que aquilo que eu estou aprendendo agora, eu quero lembrar disso no futuro. Então, se eu quero aprender, quero lembrar disso, ou seja, eu quero pegar aquilo que eu estou aprendendo hoje para minha memória de longo prazo, e esse papelzinho fique sempre aqui em cima, eu preciso marcar, eu preciso revisitar isso o tempo todo. Então, eu estou reforçando todo essa circuitaria neural, tá? Que acontece aqui na nossa cabecinha, chamada cérebro, tá? Quando eu faço um interrogatório elaborativo, é porque eu estou elaborando, a partir de perguntas, este conceito. Então, eu estou buscando com as informações que eu já tenho, das minhas folhas, lembra daquelas minhas folhas, sobre aquele assunto, e estou tentando fechar um quebra-cabeça. Então, quando eu faço perguntas sobre aquilo que eu estou aprendendo e faço pesquisas de outras fontes sobre aquilo, eu estou fechando todas as minhas dúvidas, estou fechando um conceito sobre algo que eu estou aprendendo. Então, de uma forma didática, se eu quiser, por exemplo, hoje, aprender sobre... eu quero aprender sobre vacinas, né? Que é um assunto em voga aqui. Que de uns tempos para cá, a gente tem eu vi um post outro dia falando sobre os sommeliers de vacina, né? A gente tem a Pfizer, tem a Coronavac, tem as outras. Então, se você quer ser um especialista sobre vacinas, você vai buscar fontes diversas sobre esse tema. Você vai entender como se cria uma vacina, quais são as etapas. Você vai entender que cada laboratório tem uma estratégia, mas basicamente somente uma vacina utilizou uma técnica nova. Ou seja, você está fazendo... por que então que a vacina B utilizou uma outra técnica? Você vai atrás disso. Você está ali reforçando a sua circuitaria.
Ou seja, o seu cérebro está entendendo, pô, essa moça gosta de vacina, desse assunto vacina. Então, toda vez que ela quiser falar sobre isso, ela vai evocar essa informação com mais facilidade. Tá bom? Bem simples, bem objetivo. Agora, uma coisa absolutamente legal, importante, que vocês fazem e nunca entendiam por que isso acontecia com vocês. Vamos lá. A gente não consegue, como eu disse há um tempo atrás, em alguns minutos atrás, ficar focado o tempo todo. A gente fala isso de modo focado. Não consigo focar o tempo todo por muito tempo. Eu me alterno. Então, eu vou fadigando, a minha atenção vai fadigar. Então, se ela fadiga, eu tenho que olhar para esse declínio de uma forma inteligente. Eu tenho que fazer uma gestão dessa fadiga. Aí entra a nossa dica 7. Quando a gente fala de modo focado e difuso, é o seguinte: sabe quando você está ali vocês que acabaram de sair do ensino médio, se vocês forem aluno do pódio, então, ou do único, vocês sabem o que eu estou falando. Vocês estão lá com uma lista de 10 exercícios absolutamente impraticáveis. Ita fez esses exercícios. Você não consegue fazer nenhum deles. E você está lá 1 hora empacado nos exercícios. Sabe o que você faz? Sai do modo focado, vai para o modo difuso, vai andar. Vai ver um vídeo de relaxamento no seu celular. Vai entrar num grupo legal de WhatsApp. Retome. Daqui a 40 minutos, ou no final do seu dia, você vai retomar esse exercício. E você provavelmente vai conseguir ter a sacada tão importante que aquele exercício exigiu de você. Porque é no modo difuso que emerge a criatividade, as sacadas, os insights. E são nessas nuances que a gente consegue, lá no modo focado, resolver aqueles desafios absolutamente que nos tiraram o nosso sono. Tá bom? Já aconteceram com você? De vocês, vou dar uma andada, não aguento mais isso. E retomarem e conseguirem resolver aquela equação absolutamente intragável. Já conseguiram? Mais ou menos. Tá vendo? Agora você sabe por quê. Por causa do modo focado e do modo difuso. Leve isso para a vida de vocês, isso é absolutamente importante, isso é uma base de conhecimento e de estratégia que, se vocês sabem, vocês conseguem encarar aquela dificuldade que te tiram o sono. Isso aqui, vou resolver isso daqui a pouco, deixa eu entrar no meu modo difuso. Olha aí como é que as estratégias se encaixam. Lá no início eu falei das sessões de estudo. Se vocês estiverem aqui no modo focado, numa véspera de prova, e aquilo for apenas sua única sessão de estudo, você vai dormir e não vai conseguir resolver o seu problema, porque você não vai ter tido tempo. Então, assim, nunca deixem, eu acho que a gente sempre fala aqui onde eu trabalho, que é absolutamente importante a gente saber gerir o nosso tempo. Depois vai dar tempo, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre gestão de tempo aqui. Não coloquei isso como estratégia, porque eu queria usar isso como informação complementar para vocês, como também perfis de aprendizagem, porque isso é muito básico para que a gente tome uma relação melhor com os estudos. Ou seja, eu preciso estudar em tempo menor, de uma forma mais eficaz. Tá bom, vamos lá. Larissa, você consegue passar para a gente, para os outros? Obrigada. Vamos lá, estratégias mnemônicas. Vocês acabaram de sair do ensino médio, certamente vocês usaram muitas dessas estratégias.
Eu não sei se vocês fizeram um cursinho, mas professor de cursinho sabe muito bem que o nosso cérebro aprende muito através do inusitado. Tudo aquilo que é absolutamente louco para ele, desproporcional, ele vai lembrar com mais facilidade. Tudo aquilo que é linear, tudo aquilo que é clássico, ele não chama a atenção dele, sabe? Então ele fala, não, isso aqui é mais uma frase dentre outras que essa pessoinha está lendo. Não deve ser importante isso aqui. Então, não vou lembrar. Não. A gente precisa falar, cara, isso aqui é importante, então eu vou usar uma estratégia mnemônica para que eu consiga evocar essa informação de uma forma mais importante, mais legal. Então, vamos lá. Não necessariamente eu preciso fazer musiquinha para lembrar de conceitos que exigem da gente uma lógica, tá? Eu preciso, por exemplo, lembrar do conceito abstrato de mais de um capítulo inteiro do direito. Uma forma interessante e provadamente feita e que dá certo é se a gente pintar mentalmente um quadro. Quando você coloca dentro dessa pintura a sua lógica de conceito daquilo que você viu nesse conteúdo, nesse capítulo tão difícil que você está lendo e que precisa ser lembrado na hora da prova. E assim, vou fazer uma pausa aqui importante. Prova é apenas uma de uma forma como a gente vai ser comprovadamente avaliado se a gente sabe ou não algo. Mas isso deveria ser apenas para nortear um professor para se dedicar mais sobre aquele conteúdo ou outro. Não serve para eliminar nada. Isso é o meu posicionamento. Isso aí está dentro de uma estrutura tão difícil, complicada da nossa educação, que a prova ela não tira da gente o nosso melhor. Mas ela existe. Então, a gente precisa ter com ela uma boa relação, porque a gente é mais inteligente que a prova. Tá? Então, eu só queria que vocês soubessem que prova ela foi feita lá antigamente para balizar mais um educador diante daquele grupo de estudantes, para saber se vai se dedicar mais a retomar aquele conteúdo, se aprofundar nesse. Um balizador. Não para dar uma nota que faça com que a gente crie conceitos sobre aquilo que a gente é. Tá bom? Importante que vocês saibam disso. Então, vamos lá. Então, pensando que a gente tem provas à vista, mas que ela não nos define, mas serve porque a gente está aqui numa faculdade, a gente precisa oferecer as melhores estratégias para que a gente possa evocar informações naquele momento. Já vou falar sobre o que vocês estão falando aqui no chat, mas vamos lá. Então, a gente precisa usar estratégias mnemônicas. Pintar um quadro diante de um capítulo absolutamente abstrato é uma boa estratégia. Crie um desenho completamente desproporcional, colorido, sem lógica, que vocês vão lembrar. Mas lembrem-se de algo importante. A gente não lembra de conceitos através de imagens se estes conceitos não tiverem amarrados logicamente neste desenho. Você precisa ter lógica para você através de um desenho lógico. Vamos lá. Vamos imaginar que eu quero novamente falar sobre as vacinas. Então, para eu lembrar de todas as características das vacinas que hoje temos, eu posso fazer desenhos variados, diferentes de cada uma delas. Então, para uma vacina A, eu faço um desenho,
amarelo, que tem lá quem criou essa vacina. Posso fazer com que, geralmente, o efeito colateral esteja nesse desenho, de um amigo seu que você lembre que teve um efeito colateral desta vacina, e assim vai. Você vai fazer isso com todas as vacinas. Quando você quiser retomar esses conceitos das vacinas, você vai olhar só os desenhos. Então, se você criou, através de uma sólida e consistente conceitos, você vai começar a resgatar as informações a partir do desenho. É bem simples mesmo. Só que a gente subestima essa capacidade do desenho. Então, também subestima a capacidade de a gente contar uma história para que a gente possa lembrar de tudo aquilo que eu preciso me lembrar da prova. Tá? Eu, assim, vou fazer um complemento com algo que vocês escreveram aqui no chat. Os professores, eles valorizam muito a prova, mais do que o processo, porque eu acho que a gente entrou num processo muito equivocado mesmo. A gente é cobrado a passar em concurso, a passar nos melhores vestibulares, a ser médico, advogado. E, às vezes, a gente tem outros potenciais e vamos ser uma potência, tanto quanto os médicos e advogados. Eu acho que a gente precisa reconstruir uma cultura, alguns conceitos que estão enraizados na gente. Né? As pessoas que eu mais, sei lá, admiro como profissionais não estão naquelas profissões que, na geração da minha mãe, ela valorizava. Então, eu acho que a gente mesmo precisa repensar os conceitos, sair da casinha, tentar expandir aquilo que a gente pensa diante disso. E, na oportunidade adequada, tentar estabelecer com os nossos professores um diálogo. Só que eu acho que nossos diálogos sempre são munidos de uma coisas binárias. Eu penso A, você pensa B e a gente luta. Né? Você fica defendendo um ponto de vista e o outro fica defendendo o outro. Acho que o caminho é a gente tentar ouvir mais do que falar, porque quando você ouve mais, você consegue entender mais o outro e tentar ali, né, na margem, tentar oferecer uma reflexão maior e talvez esse professor mude. Eu acho que a gente pode mais como estudante. Vamos lá. Então, temos as estratégias mnemônicas e agora o que eu mais amo fazer nessa vida inteira como estratégia de revisão. Não é uma estratégia de revisão, porque a gente só revisa aquilo que a gente já viu, certo? Só que uma das melhores estratégias quando, por exemplo, você vai se deparar agora com uma disciplina nova que você nunca viu o conteúdo que vai ser abordado, que está lá na ementa. Então, na primeira aula, você sabe que a professora vai falar sobre B, conteúdo B. Você nunca viu isso. Sabe o que você pode fazer? Você pode você pode tentar responder algumas questões da internet mesmo sobre esse conteúdo que você nunca viu. De múltipla escolha, tente sempre questões de múltipla escolha e faça antes dessa aula. E você provavelmente vai errar quase todas. Mas eu gostaria que você fizesse com atenção, estabelecendo um raciocínio lógico das suas respostas. Que você pode não ter o conhecimento técnico, mas às vezes você pode acertar porque você tem um raciocínio lógico. Você vai errar a grande maioria, mas você vai para a sua aula. Os erros servem para o nosso cérebro uma alocação de atenção. Ou seja, na hora que você estiver ouvindo a professora falando sobre aquilo novo, você já tem uma atenção absolutamente preciosa aqui, que você vai alocar, que vai ser muito importante para você
para você performar melhor naquela disciplina ou naquele conteúdo, ou melhor, né? Você vai performar melhor naquele conteúdo para você mesmo. A atenção, ela aloca o erro aloca a nossa atenção. Olha que lindo. Me ligaram e eu saí. Só um minutinho, gente. Peraí. Voltei, desculpa. Vamos lá. Então, o que a gente faz? Fazer testes antes de aprender é, para mim, a melhor coisa que eu posso ensinar para vocês hoje. Porque eu vou passar para vocês, eu vou pedir para Larissa, inclusive, compartilhar com vocês, para quem tem fluência em inglês, alguns vídeos de um neurocientista de Stanford, que ele tem um vídeo absolutamente importante no YouTube, quando ele fala de alguns testes sobre erros. Então, quando a gente erra, a gente tem uma atenção maior na vez seguinte, que a gente se confronta com aquilo novamente. Então, vamos imaginar que a gente tem... Esse aqui é o conteúdo, tá? Com a minha mão. Eu errei essa parte aqui do conteúdo. Ou seja, na próxima vez que eu encarar esse conteúdo novamente, a minha atenção vai estar alocada para o que importa. Então, eu vou forçar ainda mais as minhas conexões neurais aqui. Eu vou evocar com muito mais rapidez essas informações e vou fazer conexões muito mais inteligentes. Então, eu vou ter mais sacadas. Eu vou conseguir pegar meu conhecimento prévio, ressignificar e estabelecer um novo conceito. Façam isso. Tentem isso. Um novo conteúdo que vocês forem aprender nos próximos dias e testem. Vejam se isso aplica para vocês, para o processo de aprendizagem de vocês. Para mim, isso é muito legal. Muito mesmo. Alguém já fez isso? Eu faço isso há pouquíssimo tempo. Olha, Giovana e Isabela, a Luísa e a Goma. Ó, para todo mundo que estiver participando ativamente aqui do workshop, eu sempre falo no final dos meus workshops, o pessoal lá do pedagógico, cara, olha, essas pessoas têm engajamento, fiquem atentas a ela. Isso é importante, gente. Quando vocês participam ativamente do processo da aula mesmo, vocês vão estar em aulas online aí no segundo semestre, como agora, né, evidentemente. Participem, dialoguem com o professor de vocês durante a aula. Vocês vão aprender muito mais, porque as dúvidas de vocês são exatamente os pontos que precisam ser debatidos para o seu processo de aprendizagem. Então, você está mostrando para você mesmo que isso tem valência, que isso é importante, que você vai estar engajada, então você vai estar muito mais disposta a aprender e certamente você vai aprender mais que todo mundo. Você está ativo no processo, tá bom? Giovana, Isabela, Luiz, façam e depois nos contem. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença para a vida de vocês mesmo, tá? Larissa, passa para a gente esse último slide, por favor. Atenção dividida. Aqui eu quero me dedicar. Eu preciso que vocês entendam o fundamento disso aqui, para que vocês deixem de estudar baseado em mitos. A gente tem, pelo menos na minha geração, eu escutei muito que a gente pode aprender ouvindo uma televisão. Quer dizer, vendo uma série de Friends e eu estudando. Ou assim, eu não consigo desligar a TV, eu vou desligar o som me atrapalha, a imagem não me atrapalha. E eu vou aqui passar a tarde toda estudando. Gente,
Não existe atenção dividida. Existe a gente alternar nossa atenção para aquilo que é um foco do nosso estudo. Então, se eu estou estudando, eu vou colocar os conteúdos do ensino médio. Se eu estou estudando aqui logaritmos e na minha frente está passando uma série, ora eu estou estudando logaritmo, ora eu estou vendo as imagens e tentando entender o que está acontecendo ali na minha frente. E tem mais, quando eu volto a minha atenção para o meu estudo, para o meu foco central aqui, eu tenho um desgaste. Então, sabe aquela tarde toda que você estuda e você sente arrasada? Fala, caramba, não produzi direito, estou acabada, estou com dor de cabeça. É porque você exige tanto de você esforço por tanto tempo que você fadiga, você não aprende. Então, você fica o tempo todo se boicotando no seu estudo. Então, talvez algo que seja absolutamente importante para vocês quer estudar? Estuda aquilo. Desliga a televisão, pega o seu celular, deixa na cozinha, fica ali. Pega um timer analógico, não use o seu celular para isso. Pega aqueles reloginhos mesmo que a gente tinha antigamente, faça qualquer negócio, mas nunca estude com notificação de WhatsApp aberto, nunca estude com televisão aberta, não estude ouvindo som. Não funciona. Você está atrapalhando você está tendo um desgaste muito maior, biológico, você está tendo uma performance muito menor do que você poderia ter. Com certeza, eu acho que é o Widsevan que falou. Espero ter falado o seu nome corretamente, tá? Se você não consegue, você tem uma noção, um autoconhecimento que sabe que não dá para fazer isso. Porém, a gente negligencia alguns fatores. Por exemplo, você está estudando no computador. Por exemplo, você está aqui na nossa aula. Eu tenho certeza que a maioria de vocês está com o celular aberto no WhatsApp. Então, ora você está prestando atenção em mim, ora você está no WhatsApp. Não é o mais legal você fazer isso. Então, eu não sei se foi meu pai ou se foi alguma frase da internet que falou, mas assim, se aquilo vale a pena ser feito, faça bem feito. É bem isso. Esse é o slogan que eu gostaria que vocês ficassem na mente de vocês. Pensem sobre isso, tá? Sobre as estratégias, de uma forma geral, são essas. O que é importante e que dão insights para vocês diante dessas estratégias? Se conheçam. O que funciona para mim não funciona para você. A única coisa que não é pauta para dúvida é que você precisa estudar várias vezes aquilo para que seja possível você dizer que você aprendeu algo. Se você não o fizer desta forma, você vai, pelo desuso, você vai descartar essa informação. Vou dar um outro exemplo que eu acho que vocês já passaram por isso. Aqui é muito comum, por exemplo, meu marido ele fala assim para mim, Cristiane, quando você vai para casa do fulaninho, mas você pegue o tal caminho. Aí ele me explica. Cara, mas eu nunca fui no lugar. Qual é a chance de eu ir e não errar o caminho? Impossível. Eu vou errar. Porque é na prática mesmo que a gente vai se confrontar com o nosso desafio. Essa fala, às vezes a gente sai de uma aula da faculdade e fala, sei tudo, pode deixar que eu vou tirar nota 10. E tira um belo 0, é porque, na verdade, você não tem nenhuma. O que isso demonstra? Simplesmente que você é uma pessoa típica, ou seja, você aprende tudo aquilo que
te ensinam, só que você não você não deixa o seu cérebro acomodar essa informação. Ou seja, você não ressignifica aquilo, você não joga essa informação para o longo prazo. Então, você não vai evocar, porque ela não vai nem estar forte o suficiente para você conseguir fazer essa evocação. Então, se vocês estão numa aula aqui no IDP, no dia durmam bem hoje, tá? Pelo amor de Deus, durmam bem, acordem amanhã e revejam a aula, refaçam as notações. Se vocês estão anotando as coisas que eu estou dizendo, revisite suas anotações, acrescentem outras coisas, façam testes sobre aquilo que a gente disse. Então, vai estudar algo que vocês aprenderam na aula de uma outra disciplina e aplique algumas dessas estratégias. Façam uso dessas estratégias. Porque é claro que vocês vão sair do nosso workshop falando, simples o que ela falou. Se vocês não aplicarem, vocês vão fazer isso, vai ser descartado. O cérebro ele é bem claro nisso. Tudo aquilo que não é importante, porque eu não estou mostrando para ele que é importante, ele não está sendo marcado, eu vou deixar ali debaixo da pilha. Eu não vou conseguir encontrar essa informação. Ela precisa estar sempre aqui em cima, tá? Então, eu queria completar com alguns conceitos básicos para vocês que servem para qualquer pessoa que queira ter uma relação boa com os estudos. Entenda, aprender requer esforço. Aprender requer gasto metabólico. Você não vai conseguir estudar por muito tempo, horas a fios, sem pausas. Então, usem a estratégia do estudo blocado. Ele é ótimo. Faça pausas relaxantes. Usem a estratégia do modo focado e do modo difuso, tá? Tem tudo a ver. Entendam que não há atenção dividida. Não existe isso. Se vai assistir uma aula, foque na aula. Faça anotações no papel daquilo que você está aprendendo. Bote o celular longe de você enquanto estiver estudando. Não divida a sua atenção. Não saboteie a sua aprendizagem. E, para mim, também muito importante, a gente só aprende se a gente der valência àquilo que a gente vai aprender. Se a gente não encarar aquilo como importante, vocês não vão aprender. Então, eu posso colocar aqui um showman, uma showgirl, no meu caso, que eu sou uma moça. Se vocês não quiserem aprender o que eu estou ensinando, não vai acontecer, não vai dar match. Então, vocês precisam olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui é importante para mim. E quanto mais adultos a gente mais a gente vai precisar menos dos nossos professores para nos motivarem. Isso é absolutamente importante. Nem sempre... Peraí. Aí, tá bom. Gente, desculpa, viu? Na verdade, é só uma estratégia para chamar a atenção de vocês, para vocês, se vocês estivessem desatentos, vocês estavam aqui retomando a atenção. Obrigada. Então, continuando, para depois eu responder ao chat. Quanto mais velhos, mais adultos, mais maduros nós somos, menos a gente vai precisar do externo para motivar a gente, para mostrar que aquilo é importante. Está muito relacionado às nossas motivações intrínsecas mesmo. Então, a gente precisa olhar, encarar aquilo que a gente quer aprender de uma forma ativa, que aquilo é importante. Senão, não adianta, não existe milagre. E lembre-se, toda vez que a gente começa a performar melhor em algo, a gente tem ali uma motivação a mais. Mais motivação, mais prática, que leva mais a atenção. Tudo entra ali num círculo virtuoso, absolutamente importante para a aprendizagem.
Ou seja, eu sou mais motivada a praticar porque eu estou acertando. Então, quanto mais eu sei algo, mais motivação eu tenho. E aí eu tenho mais prática, mais motivação e mais aprendizagem vai emergir disso. Tá bom? Quantas horas são saudáveis para um estudo? Mais lá para você. Yudvan. Olha, de maneira geral, 2 horas por dia, considerando um estudo blocado. Ninguém estuda 2 horas de forma ininterrupta, com alta performance. Não tem jeito. Quando um neurônio vai para o outro neurônio, ele faz ali um impulso elétrico. E isso tem um gasto biológico. Ele gasta energia, ele vai fadigar. Eu preciso gerir melhor essa energia para eu estabelecer um potencial de atenção que fará com que eu tenha uma melhor performance no estudo. Tá? É isso. Paz. Júlia, é o que eu mais trabalho aqui, onde eu trabalho. Eu tenho uma empresa, para quem não sabe, eu tenho uma empresa chamada Filhos. E ela é uma empresa que tem professores particulares de todas as disciplinas e a gente está fazendo justamente um intensivão de paz. Paz, você vai pegar a última prova. Quando é que vai ser a prova? Dia 20? Que dia que a gente está? A gente vai ter 20 dias. Você vai pegar pelo menos as últimas 2 provas dos últimos anos e você vai fazer ela ao longo desses 20 dias da melhor forma possível. Esqueça a teoria. As suas lacunas serão preenchidas através dos exercícios. O que você precisou estudar, você já estudou. Então, vai fazer prova de paz. Tudo aquilo que você não conseguir fazer, você vai retomar com a teoria e você vai fazer aquele exercício de uma forma completa. Não caiam na besteira de começar a revisar a teoria agora. Não dá tempo. Faça exercícios que as coisas funcionam. Estudem pelo menos 2 horas por dia, somente prova. E não vai estudar a prova do ITA, você vai estudar a prova do PAS, da banca. E aí, depois de ver o que errou, refaz. Não busca resolução feita, veja o gabarito, veja o que errou. O que errou, você, sem buscar resolução feita, você vai tentar novamente. Se você não conseguir, você vai pedir ajuda de um amigo. Se não conseguir, você vai me procurar, que eu vou colocar uma aula para você e você vai resolver sozinho. Vou te falar por quê. Quando você busca, você vai olhar a resolução feita, você não exigiu de você conexões novas. Se você errou, é porque você precisa se confrontar com aquilo, está tendo alguma lacuna no seu raciocínio. Às vezes a linguagem matemática não está clara para você. Então você tem que fazer mais esforço. Se você vai retomar aquela resolução a partir de um modelo, você não está fazendo esforço. Você está fazendo uma revisão através de uma sua memória de compreensão. Ela não é intensa. Faça isso não. Vá fazer exercício. Não conseguiu? Não busque resposta. Tente de novo, alguém te ensina, vai te dar um insight e você tenta. Se não conseguir, você me procura. Eu vou colocar aqui no Instagram que eu ajudo vocês, eu garanto, eu sempre ajudo vocês, não se preocupem. Por que você está com medo? Por causa do país? Faz isso, não tenha não, Ana. Não tenha. Vou falar por quê. O país, ele exige da gente uma competência que é gerenciar tempo de prova. Às vezes a gente não vai passar numa prova porque a gente não teve a experiência necessária para aquele tipo de prova. Sabe uma coisa que uma estratégia excelente para o PAS? Timer. Faça a prova, estabeleça em quanto tempo você faz essa prova.
Veja quantos acertos você teve relacionando ao tempo e começa a fazer essa relação de tempo e acerto, que é uma boa métrica também. Olha, eu sempre digo o seguinte: o nervosismo só vai tirar de mim o meu melhor, porque eu vou agir, como a gente fala aqui de uma forma bem clara, no meu modo fuga, né? Eu preciso sobreviver. Isso é ruim para a gente, para a nossa atenção, para a nossa aprendizagem. Quando a gente está muito ansioso, com muito medo, toda a nossa atenção é alocada para isso. Então, a nossa energia está para isso. Por isso, quando a gente passa por um momento de estresse muito grande, a gente tem problema de memória. Porque o estresse, ele acaba com a nossa memória de curto prazo. Se ela acaba com a minha memória de curto prazo, eu acabo com a minha memória de trabalho. E aí, evidentemente, eu não consigo levar essa informação para a memória de longo prazo, para mecanismos mais duradouros. E assim eu não consigo evocar, e aí fica difícil. Vamos lá. Existem algumas estratégias, tá, de resolução de prova. Para alguns, e aí cabe muito um negócio chamado autoconhecimento. Eu não coloquei nesse workshop os perfis de aprendizagem de uma forma absolutamente proposital, deliberada. Porque eu quero que vocês entendam qual é o seu melhor jeito de aprender e de fazer coisas, tá? Só que é claro que, para uma grande maioria, existe sim uma forma mais inteligente de fazer que dá mais resultados para a grande maioria das pessoas. Por exemplo, quando a gente começa a fazer a prova e empaca numa questão, se a gente começa a ver que essa questão é difícil, eu pularia ela. Sem nenhuma dúvida. Eu te faria o maior número de questões que para mim são fáceis, finalizaria a prova, retomaria as questões que eu não consegui e colocaria um limite para a resolução. Então, de tempo, eu só posso me dedicar para cada questão que está faltando exatos 2 minutos. Não passe disso. Tem que ter inteligência emocional para fazer prova, gente. Pelo amor de Deus. Não fiquem focados, não façam um hiperfoco de uma questão e achem que é o fim da prova. Aquela questão é uma das inúmeras questões da prova. Pulem ela e toque a vida. Agora eu tenho as questões, né, objetivas e a redação. Eu, Cristiane, faria a redação primeiro. Esse é o meu jeito. Porque, para mim, me exige um esforço mental muito grande que eu prefiro fazer de uma forma melhor. Sei lá, eu prefiro. Eu faria assim. Tá, Júlia? Mas isso sou eu. Posso fazer comentários sobre a redação? Que eu faço de um método diferente, talvez, se ela quiser tentar, pode funcionar. Com certeza. Eu falando sobre pular as questões que estão difíceis e depois retomar. A redação, para mim, pelo menos, também funciona assim. Eu sempre vou falar do Enem, por exemplo. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no Enem é ler o tema da redação. Depois eu faço a prova de inglês ou espanhol, e assim que eu termino essa prova de inglês ou espanhol, que são 5 questões, se não me engano, eu começo a redação. Porque eu sinto que o meu cérebro ele demora um pouco para processar, e eu tenho como chama? Chuva de pensamentos. Aí que vem aquela chuva de pensamentos sobre o tema. Eu faço a redação, só que eu não passo ela. Eu faço uma parte da prova do Enem, seja linguagens ou humanas, e depois eu retomo a redação de novo.
essa ida e volta da redação sempre me dá mais ideias, sempre me faz melhorar a redação, e depois eu paro limpo, eu tiro um tempo para passar já menos preocupada com alguns detalhes que eu tenho. Eu só tenho que finalizar ela ali escrita. Ela já está pronta. Porque se eu olhar ela de uma vez só, eu sei que na hora que ela limpo, eu vou achar detalhes e vou ficar preocupada e vou passar errado, alguma coisa vai acontecer. Assim, isso é um jeito que eu faço. Talvez seja mais complicado, mas pode ajudar. Não, também. Não é não. Você usou a estratégia que a gente falou do modo hiperfoco e relaxado, difuso. Porque, e tem uma coisa que é muito importante, que é, para algumas pessoas, se a gente ter algo aqui na nossa mente que está atrapalhando, que está consumindo energia, lembra lá do início da nossa aula, consumir energia vai tirar a minha atenção aqui, vai atrapalhar a minha performance. Às vezes é ruim. Então, quando eu já sei o tema e já começo a pensar na minha cabeça, mentalmente, o que eu vou falar, ele tira essa energia para cá, já relaxo e retomo para aquilo que é importante. Então, eu só dividi, eu só disse assim para o meu cérebro, eu quero fazer isso aqui por etapas. Então, isso aqui eu já pensei, já considerei, deixa aqui, e eu vou retomar. Tá perfeito. Tá perfeito também. Tem alguma outra estratégia que vocês usem aqui nas resoluções de provas, como PAS ou Enem, que queiram compartilhar? Mas, olha, façam a prova. Façam só provas do PAS, só provas do Enem. A gente tem uma característica muito ruim de um estudante é escolher exercícios que não têm a ver com a banca que a gente vai ser exigido. Porque a forma de cobrança é diferente. Então, a gente precisa saber exatamente fazer daquele jeito. Então, vai te dar agilidade. Não que você não consiga fazer, é porque quanto mais familiar aquela forma para você executar, mais rápido você vai fazer. Ou seja, você vai ficar menos ansioso, vai conseguir fazer a prova com mais qualidade, vai ter tempo de retomar, tudo isso. Tá? Eu até escrevi algo que eu queria que vocês nunca esquecessem. Aprender bem é querer aprender, variar o ambiente, não estudem com no mesmo lugar sempre, mudem o lugar. Hoje eu vou estudar na sala, amanhã você vai estudar no quarto, muda o contexto. O seu cérebro vai lembrar mais, porque a sua memória ela é multissensorial. Então, quanto mais informações você tiver do ambiente, melhor para você. Variar o que vocês estão estudando. Não fiquem estudando só português no dia, só história no dia. Estudem várias coisas no mesmo dia, se alternando nas sessões de estudo. Repetir, ou seja, eu preciso estudar várias vezes aquele objeto de estudo ao longo do tempo. Não ache que uma vez ao longo de um mês vai funcionar. Não vai, tá? Descansem, deem valor ao sono. A gente não dá valor ao sono. E, pelo amor de Deus, saiam do mito da atenção. Facilitem a vida do cérebro. Ele precisa ter condições para trabalhar melhor. Ele precisa que as células nervosas funcionem num ambiente que seja possível ele raciocinar, ele aprender. Eu acho que é isso, gente. Ah, que legal! Pô, legal, hein? Teve uma pessoinha aqui que falou que já teve aula aqui na minha empresa e que a gente ajudou ela. Ah, que legal! Fico muito feliz. Muito mesmo. A gente trabalha... Foi ótimo, Cristiane. Oi? Foi ótimo, Cristiane. Foi que salvar a gente.
Que bom, gente. Ai, fico tão feliz. Outro dia eu estava conversando com uma moça e ela falou que a filha dela passou a vida dela tendo aula particular. Eu falei, que coisa boa. E ela estava falando da empresa, aí ela falou da minha, não sabia que eu era a pessoa que trabalhava aqui. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, e aí, você gostou de todos esses anos? Ela sempre gostei. Eu sempre conversei com o Léo, que é uma pessoa que trabalha comigo há 17 anos aqui. Que bom, gente, fico muito feliz. Para quem não me conhece, me sigam lá nas redes sociais. Eu tenho uma rede social que eu sempre coloco informações da neurociência relacionada à educação, à aprendizagem. Eu dou dicas mesmo, gosto de dividir materiais com vocês gratuitamente. Meu intuito é que mais pessoas aprendam para que esse mundo seja melhor, para que a gente não fique mercê de informações completamente equivocadas, como terra é plana. Então, que a gente tenha condições de rebater isso de forma absolutamente veemente, e que a gente está aqui para ajudar os outros, tá? O meu Instagram é filhosweb. Engajam comigo lá, falem comigo lá, me mandem um e-mail, vou pedir para a Larissa dividir com vocês o meu e-mail, que é diretora@filhosweb.com.br. E é isso. Não sei se eu falei rápido demais, mas geralmente meus workshops com vocês orbitam aí 2 horas, mas eu vejo mais vocês, né? A primeira vez que eu faço um workshop, eu não vejo uma carinha. Isso, um dia vocês vão ser professores e vocês vão lembrar do que eu vou falar hoje para vocês. Olho no olho é importantíssimo o processo de aprendizagem. Resolveram. Entendi. Deixa eu ver. Ô, Giovana, muito obrigada. Gostei da sua carinha. Obrigada a você pela aula. Foi um prazer. Foi muito proveitosa. Foi ótimo. Muito obrigada. Giovana, se eu falei rápido, mas estou aqui... às vezes eu empolgo, às vezes eu falo rápido. E eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema mesmo de fala que se chama taquifemia, que é o inverso da gagueira. A gagueira é quando te faltam palavras. Eu não. Eu penso tão rápido que minha fala não acompanha. Então, às vezes, eu me confundo, perco uma palavra, falo... Então, espero não ter feito isso. A minha fonoaudióloga esteja aqui olhando e falando, não, conseguiu ser claro. Deixa eu ver quem abriu aqui. Isabela, prazer te conhecer, viu? Te encontro aí nas redes sociais, na vida. Isso aqui só é o primeiro passo. Gostou da aula? Nossa, adorei. Muito, muito produtivo, eu diria. Olha, todo mundo um dia vai estar vacinado, espero que seja esse ano. Espero poder fazer esses workshops, voltar a ser presencialmente, porque a gente tem uma riqueza infinita de atividades presenciais. A gente tem mais ganhos, não tenho nenhuma dúvida. Espero vê-las lá no presencial também. Tá bom? Repete seu Instagram de novo, por favor. Minha internet caiu e eu não peguei o final. filhosweb. Okay, obrigada. Larissa, se depois você compartilha com eles o meu e-mail e o meu Instagram, qualquer coisa eu ajudo eles por lá também. Compartilha, eu posso mandar para vocês o material, vou postar na plataforma e já coloco o e-mail e o Instagram também. Tá bom. Gente, por mim é isso. Larissa, precisamos complementar com alguma outra informação do próprio IDP? Gente, eu gostaria de agradecer a presença da Cristiane, a presença de vocês nessa tarde. Eu espero que tenha sido muito produtiva a oficina para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu vou responder vocês tranquilamente, tá? E eu queria desejar para vocês um bom feriado, bom descanso, e que vocês aproveitem bastante esse tempo. E durmam. Tenham qualidade no sono. Então, a gente não aprende no dia seguinte nada. A gente não aprende. Tá bom? Um beijo. O Léo também quer dar um oi para vocês. Assim, tchau, oi. Oi. Tchau, gente. Um grande beijo para todos.